Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa 9ª semana de aula. Para isso eu preciso que vocês abram na apostila de português, página 15, onde diz infográfico. Vocês já haviam estudado sobre infográfico, a professora já havia explicado que infográfico é um gênero textual bem simples, com bastante informações, desenhos, imagens, gráficos, números, para que os leitores possam entender. Ali na página 15, então, tem um infográfico onde diz quanto se gasta de água por dia. Nós estamos estudando desde o início do segundo bimestre sobre o elemento água e agora a gente vai ali no infográfico comparar alguns países que consomem grandes quantidades de água e pouquíssimas quantidades de água. Então, o que eu quero que vocês façam nesse primeiro momento? Façam toda a leitura desse infográfico, percebam ali todas as informações que nele tem, e aí a professora volta daqui a pouco com vocês para que a gente possa continuar fazendo algumas atividades. Então, eu preciso que vocês pausem o vídeo, façam a leitura e daqui a pouquinho a gente volta. Voltando, pessoal, ainda na página 15 tem a atividade número 1. A professora vai fazer a leitura com vocês, mas eu modifiquei algumas coisas, então prestem atenção. Então, ali na número 1 diz assim: pesquise como é possível economizar água em algumas situações do cotidiano de uma casa, como lavar roupas, lavar louça, preparar alimentos, escovar os dentes, tomar banho, entre muitas outras atividades. No caderno, reúna todas as informações que encontrar a respeito do consumo de água dos seguintes itens: chuveiro, vaso sanitário, pia do banheiro, máquina de lavar roupa e pia da cozinha. Então aqui, pessoal, vocês não vão precisar reunir informações no caderno. Na página seguinte, nós vamos fazer um infográfico direto no papel do infográfico mesmo. Mas antes da gente começar a fazer esse infográfico, a professora preparou um arquivo para vocês do Menino Maluquinho com bastante dicas de consumo de água e economia de água. Então eu quero que vocês novamente pausem o vídeo, achem esse arquivo, esse link que a professora colocou, vejam todas as dicas do Menino Maluquinho e aí a gente volta na página 16 com algumas atividades. Podem pausar. Voltando, pessoal, agora eu preciso que vocês abram na página 16. Ali na número 2 diz assim: para cada um dos itens que você deveria ter feito no caderno, mas a professora deixou vocês não fazerem, escreva um parágrafo com uma dica de economia de água. Não se esqueça de colocar um subtítulo em cada parágrafo e, se for possível, forneça alguns dados numéricos para reforçar o apelo. Veja um exemplo. Então, ali, título, chuveiro, subtítulo, para que tanta água? E ali tem uma informação sobre esse item. Um banho de 15 minutos pode chegar a gastar até 240 litros de água. Reduz o tempo de seu banho ao fechar o chuveiro para se ensaboar e lavar os cabelos. Então é isso que você vai fazer no seu infográfico, seguindo esse exemplo e as dicas lá do Menino Maluquinho. Então não precisa pegar o caderno e fazer no caderno e fazer no infográfico. Podem fazer direto no infográfico. Para isso, vocês vão destacar o infográfico lá do material de apoio e vão colocar essas dicas. São 5 dicas, tá, pessoal? Pode fazer seguindo a página 15 ali: chuveiro, vaso sanitário, pia, máquina e pia da cozinha, pia do banheiro e da cozinha. Mas se vocês quiserem trocar algum desses itens por outros, pode também. Use sua criatividade e faça do jeitinho que você preferir. Só não esqueça de sempre colocar um título, um subtítulo, reunir as informações corretamente, escrever corretamente. E após o infográfico feito, vocês vão fazer a número 4, onde vocês vão marcar um sim ou não, avaliando o seu infográfico. Então ali diz assim, ó: há um subtítulo em cada uma das dicas, você colocou sim ou não? Há informações que justifiquem a necessidade de redução do consumo de água? Há um título no infográfico? A pontuação foi usada corretamente? Então você vai avaliar o seu infográfico depois de pronto e vai marcar no sim ou não.
Depois que seu infográfico estiver pronto, prontinho mesmo, você vai fotografar e vai me enviar. Nessa página é só isso. Após, nós vamos para a página 17. Então, pessoal, antes da professora explicar a página 17, novamente vocês vão pausar o vídeo, vão fazer o seu infográfico bem bonito, vão me mandar a foto e aí nós vamos continuar com português. Podem pausar. Voltando, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido fazer o infográfico. A professora também deixou disponível 2 links. Um link é sobre profissionais que trabalham na criação de infográficos. E o outro link é um gerador de infográfico. Na verdade, é uma ferramenta para que você possa criar infográficos naquela ferramenta, mas só se quiser, tá, pessoal? A professora colocou para quem quiser brincar um pouquinho e fazer testes, mas não é obrigatório. Agora, na página 17, nós vamos estudar um pouquinho sobre poemas visuais, que também é um gênero textual com bastante recursos gráficos. Então, ali diz assim: você já conhece algumas características dos poemas. Eles têm versos e estrofes, presença ou ausência de rimas, o jogo com o sentido das palavras. Mas, e se os versos brincassem com o espaço da página em branco? Número 1. Leia o poema a seguir e veja como o poeta distribuiu as palavras na página. Então, ali tem um poema visual bem legal, onde o poeta ele distribuiu as palavras e ficou um poema diferente, por isso que se chama poema visual. Então, ali diz: lua na água, alguma lua, lua alguma. Então, vocês vão reparar na disposição das palavras e aí nós vamos fazer algumas atividades de acordo com esse poema visual. Quem fez esse poema visual foi o Paulo Lemins, que vocês vão ali ler a biografia dele também. E vamos seguir para a atividade número 2, onde diz: o que você notou sobre a disposição das palavras no poema de Paulo Leminski? Observe e responda. Número 3. O poema se refere a 2 elementos da natureza. Quais são esses elementos? Página 18, atividade número 4. Releia este trecho. Então, vocês vão reler aquele trecho e vão responder a letra A letra B e a letra C. Na número 5, diz assim: releia a segunda parte do poema. Então, novamente, tem a segunda partezinha ali, onde vocês vão responder aquela bolinha que diz: no segundo verso, nem todas as letras estão refletidas. Por que você acha que elas não estão refletidas? Número 6, página 19. Por qual parte você começou a ler o poema? 7. Começar a ler o poema pela segunda ou pela terceira parte prejudica o entendimento do texto? O que você acha? Se você começasse a ler pela segunda ou terceira parte, será que prejudicaria? Responda de acordo com o que você acha que é. Número 8. No poema, apenas 6 letras se repetem formando as palavras. Quais são essas 6 letras? 9. A repetição de palavras com as mesmas letras confere ao poema uma leitura com sonoridade ou uma leitura com monotonia? A professora vai colocar um balãozinho aqui com várias palavrinhas e seus significados para que vocês possam responder a página 19 e as páginas seguintes. Nesse texto da página 19, onde diz sinonimia e coesão, tem várias palavrinhas que vocês desconhecem. Então, a professora vai colocar esse balãozinho para que vocês possam estar entendendo o significado de várias palavras. Então, ali no número 1 diz assim: leia trecho de uma notícia sobre a presença de água na Lua. Então, vocês farão a leitura desse texto e vamos daí para a página 20. Na página 20 tem várias atividades sobre esse texto, onde diz: letra A. O que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski, aquele poema lá da Lua? B. Qual é a relação entre a Lua e a água em cada um desses 2 textos? Que relação eles têm? Número 2. Releia o trecho da notícia e observe as palavras destacadas. Então, você vai
fazer a leitura dessa notícia e você vai observar algumas palavras que estão em negrito. Após, vocês vão responder a letra A, a letra B e a letra C. Na página 21, que é a última, também tem algumas atividades sobre esse texto. Então, ali na número 3 diz assim: observe esta frase retirada da notícia. Depois de vocês fazerem a leitura, reescreva a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Então, pessoal, sinônimo são palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado que outras palavras. Por exemplo, lindo, bonito, belo, são 3 palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido. Então, o que vocês vão fazer ali na número 3? Vão tirar o magnífico e vão pensar em um sinônimo, uma palavra que tem o mesmo sentido para substituir essa palavra. E na número 4, diz assim: releia o trecho da notícia presente na questão 1. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra lua? Então, novamente, você vai pensar numa palavra que possa substituir lua. Pessoal, por hoje, em português, é só isso de atividade. A professora deixou vários materiais para vocês no Google Sala de Aula. Eu quero que vocês também façam as correções das tarefas da semana passada, tanto na apostila quanto no livro de atividades. Lembrando que sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá, pessoal? Beijos e até amanhã!